Segue mais um Giroflu, seu giro de notícias diário do Fluminense. E agora, né, a gente tem que comentar o clima que está ocorrendo, né, Fluminense, Mundial de Clubes 2023, expectativa enorme, é uma competição que o Fluminense nunca disputou, apesar de toda sua grandeza. Teve a Copa Rio lá de 1952, que o Fluminense inclusive foi campeão, e muitos consideram como um título mundial. Porém, torneio mundial organizado pela FIFA é o primeiro. A FIFA tem como mundial de clube, no caso organizado por ela, o primeiro sediado no Brasil, que teve o Corinthians como campeão. De lá para cá, teve várias edições, uma cada ano, e o Fluminense tem como objetivo, né, o título, e também tem algo em disputa, que desde 2012 nenhum time brasileiro ou sul-americano conseguiu o título mundial, que geralmente é disputado entre o campeão da Libertadores, o representante sul-americano, e o campeão europeu, no caso, tendo vencido a Liga dos Campeões da Europa. E tem toda uma expectativa, né? A torcida, a mídia também, em relação ao Fluminense, por conta do time, né? Que está bem entrosado, tipo, os jogadores já têm um entrosamento de longa data, né? Se a gente for ver o time do Fluminense, ele vem jogando junto há um bom tempo. Teve algumas peças que foram contratadas agora nessa temporada, mas o time base do Fluminense mesmo, ele já tem jogado junto há pelo menos 2 temporadas, que é a espinha dorsal que o Diniz formou quando ele voltou ao Fluminense, no seu retorno ao Fluminense. E a expectativa é tão grande, né, que cerca o Fluminense, que, por exemplo, o Fluminense ontem ele chegou no caso em Jeddah, que é a cidade da Saudita, né, que o Fluminense vai estar hospedado, para essa partida que vai ser disputada na segunda-feira às 3 da tarde. Inclusive, você marque o horário aí na sua agenda para não esquecer, se é que tem como esquecer, para acompanhar esse jogo que é de grande importância para a torcida tricolor. E o voo do Fluminense que foi feito, né, para poder os jogadores chegarem à Arábia Saudita, ele simplesmente foi o voo mais acompanhado em todo o mundo pelo aplicativo, né, do Flight Radar, que é um aplicativo que você consegue, tanto o aplicativo quanto o site, você consegue rastrear boa parte dos voos comerciais espalhados pelo mundo. Que os aviões de voos comerciais, né, eles são rastreáveis, os voos. E nesse caso, no voo do Fluminense, ele foi acompanhado com tanta apreensão, né, pela torcida, no sentido de estar ali presente, né, com a torcida, em forma, pelo menos que ali, em termos de energia, né, de estar ali acompanhando até mesmo o voo. E isso é surreal e mostra como a torcida do Fluminense é grande e relevante. Outro detalhe que é bom de se falar é que o Fluminense, né, tinha um número limitado de jogadores que seriam inscritos, né, para esse Mundial. Um total 23 jogadores, incluindo 3 goleiros, o que limita apenas para 20 nomes para os jogadores de linha. E como eu abordei em uns vídeos anteriores, o Diniz ele fez algumas escolhas, pode se considerar até um tanto quanto questionáveis, mas dentro do modelo de trabalho dele é algo que é totalmente compreensível. A forma como ele trabalha, os jogadores que ele mais confia, e ele deixou alguns nomes de fora, como o caso do Lelê, o Léo Fernandes, e esses nomes que ficaram de fora, a gente pensava, eles estão fora do Mundial, então já estão de férias, já estão dispensados. Inclusive, eu tinha visto uma notícia que o Lelê, por exemplo, já estaria de férias,
Contudo, esses jogadores, eles estão dentro da delegação, né? Estão na delegação que foi para a Arábia Saudita, que eu achei sensacional. Porque o elenco, ele é muito unido, o elenco do Fluminense. E por mais que a torcida, né, tenha até um pouco questionado a atuação de um jogador ou outro do Fluminense, mas todos eles foram importantes em determinado momento das partidas, do campeonato, da Libertadores em si. E o simples fato deles estarem ali unidos juntos pelo propósito, né, de conseguir o título ou de buscar a melhor posicionamento, o melhor ranqueamento possível nesse Mundial, já traz um sentimento, né, de ânimo, de fortaleza, de querer buscar sempre o melhor, entendeu? E nas imagens que teve, que foram divulgadas pela assessoria do Fluminense, a gente pôde ver, por exemplo, o Lelê ali no meio da delegação do Fluminense. E eu achei isso incrível. Inclusive, agora mostrando para vocês um vídeo, né, que foi divulgado pela assessoria do Fluminense, mostrando a chegada do Fluminense em Jeddah. A gente pode ver que o Fluminense, né, tá todo mundo alegre, todo mundo motivado. O Fluminense vai leve, né, para essa disputa de mundial. A gente sabe que não tem sido fácil essas últimas edições dos mundiais, onde antigamente, lá na época dos anos 2000, era natural que o time da Libertadores chegasse à final. Mas com o passar dos anos, essa disputa foi ficando cada vez mais difícil e esses times têm eventualmente sido até eliminados, como o caso recente do Flamengo. E o Fluminense vai leve e é basicamente isso. O Fluminense, ele tá todo mundo alegre, descontraído para poder chegar a esta grande conquista. Outro detalhe que é interessante de se ressaltar é que estávamos falando de uma notícia a respeito do patrocínio do Fluminense. Por exemplo, o Fluminense, a camisa tricolor, as outras também, ela tem vários patrocínios, né? Tem um patrocínio master, que é o da Betano, e tem outros patrocínios na camisa. Na regra da FIFA, só poderia ter um patrocínio, que é o patrocinador master. Os demais teriam que ser retirados da camisa. É claro que pelo ponto de vista do patrocinador não é legal isso, mas regra é regra e não há como discutir isso. Agora, uma coisa que eu achei interessante, falando de questão de patrocínio, que o Fluminense já chegou, né, em Jeddah, já começou alguns trabalhos, né, físicos, não teve nada muito elaborado, apenas para manter um pouco a forma, né, para o jogador não perder o condicionamento físico. É um trabalho leve na academia. E na roupa do treino, né, no kit do treino do Fluminense, aquele kit que o Fluminense vem usando nessa temporada. Inclusive, eu até no vídeo de ontem eu estava com a camisa essa que o Fluminense usa para o treino. Achei interessante uma coisa, ela não vinha com um patrocinador da Betano. E eu achei isso um tanto quanto intrigante. Por quê? Porque eu também tinha visto a notícia que a FIFA ela não permitiria patrocinadores de cunho de apostas, entendeu? Do nicho de apostas nas suas competições. E a Betano, como a gente sabe, é do ramo das apostas. Eu penso assim, o Fluminense um dos responsáveis pela ascensão do Fluminense nos últimos anos, ali depois da era Unimed, sem dúvida é a Betano. A Betano ela chegou no Fluminense, ela comprou a ideia, esteve ali no projeto Fluminense ali desde o começo, ali quando o Fluminense estava bem abaixo, ali pouco depois da época do Abad, né, que o Fluminense ficou num limbo quase que não se via uma solução para sair daquele problema. Teve até
troca do kit, né, no caso, o kit esportivo do Fluminense, o fornecedor de material esportivo, e teve vários embrólios ali, e eu não vou falar os fornecedores anteriores, né, mas quem acompanha o Fluminense sabe bem o que aconteceu exatamente. Mas enfim, e quando o Mário assumiu o Fluminense, ele meio que foi contornando essas situações e o Fluminense passou por um longo período sem patrocinador master. Em algum jogo específico, ou outro faziam assim, uma ação promocional e colocavam um patrocinador de forma pontual em uma determinada partida, em 2, 3 partidas. O Fluminense conseguiu o patrocinador master já agora, na era do Mário Bittencourt, e foi um grande mérito. E no caso, esse patrocinador é a Betano. E a Betano, ela deu o alicerce que o Fluminense precisou para poder estar onde ele está hoje. Isso é inegável. E um momento mais importante do time, né, que é o Mundial, depois da conquista da Libertadores, é claro, esse patrocinador não poder, né, aparecer, não poder ter sua marca divulgada a escala mundial. Isso já aconteceu na Libertadores. A gente sabe que a Libertadores é um evento, principalmente na fase final, que ele é divulgado para o mundo inteiro. É claro que o Mundial talvez tenha um alcance maior, não sei, mas talvez tenha. Mas a gente viu que essa final teve um alcance imediato e estrondoso. O próprio Messi fez comentários a respeito da final da Libertadores, Carlo Ancelotti, outros jogadores da Europa também, demonstrando seu apoio. A gente viu também os jogadores do Chelsea, o Enzo Fernandes, falando também do apoio e enaltecendo a torcida para o Fluminense. No caso, o Enzo, ele é até um jogador argentino, mas ele falou que ia torcer pelo Fluminense. Então, enfim, é um evento de escala mundial também. E a Betano teve sua marca exposta para o mundo inteiro nesta final, por conta da chegada do Fluminense e o título do Fluminense na Libertadores. Eu vou apurar um pouco a respeito disso, né? Se eventualmente o Fluminense não vai poder utilizar o seu patrocinador master no Mundial por conta da questão da Betano ser uma empresa de apostas. E se o Fluminense pode conseguir, né, um patrocinador pontual para essa disputa de Mundial, né, para ter como lucrar também, porque eu não sei se pelo fato da Betano não conseguir estar presente na camisa do Fluminense nesses jogos, se pode diminuir um pouco no patrocínio do Fluminense, não sei também. Mas é basicamente isso. Tem a questão também de algumas especulações envolvendo nomes que o Fluminense pode estar contratando nessa janela, mas eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Esse vídeo era mais para focar na preparação do Fluminense e o que tem acontecido na chegada do Fluminense do Mundial. Então é isso, galera. Obrigado por assistir o vídeo. Quem tiver gostado, deixa aquele like, comentário e saudações tricolores.